Durante a fala do senhor, o senhor disse assim que o Brasil hoje está sendo respeitado ou voltou a ser respeitado. Olha, isso eu não sei de onde você tirou as informações para fazer tamanha declaração desconectada com a realidade, porque isso não é uma opinião da direita aqui do Brasil, não. Eu vou falar referente a centenas de artigos sendo publicados na imprensa internacional, preocupando com o viés que o Brasil está tomando nesses últimos 2 anos e meio. A forma como o Brasil tem se aliado apenas a ditaduras, a forma como o Brasil tem se aliado a terroristas, a forma como o Brasil tem adotado aqui as mesmas políticas totalitárias de ditaduras que assustam o mundo. Chamaram o ministro Celso Amorim. Eles devem ter alguma coisa na cabeça para explicar. Porque os senhores estão envergonhados aqui. Os senhores falaram de tudo. Hamas, Israel, guerra da Ucrânia. E não falam no que está acontecendo no Brasil. É um discurso defensivo. É de vergonha. Porque os senhores estão traindo o país. É impressionante, ministro. Eu conheço sua história. Sua capacidade de formulação. Eu queria começar perguntando, o senhor que conhece a história do Brasil, já viu algum grupo político defender de forma tão aberta uma bandeira de outro país contra os interesses nacionais? Tenta visitar a história. Plínio Salgado, integralista, a extrema-direita do passado, Felipe, não fazia isso. Em algum momento, os governos militares, Geisel rompeu um acordo militar com os Estados Unidos, fez um com a Alemanha em relação... Algum momento da história existiu algo como isso aqui. Aí os senhores se acham no direito de ir para a ofensiva política sobre isso. É uma vergonha. A discussão aqui, sabe qual era para ser? Traição nacional. Traição à pátria. Eu estou com um projeto, ministro, para colocar no nosso ordenamento jurídico a traição à pátria. Alguns disseram, é exagero, 40 anos. Vocês que gostam tanto dos Estados Unidos, sabe o que acontece quando tem traição à pátria dessa forma? Depende de estado para estado. Até pelotão de fuzilamento tem. Agora eu pergunto, o que é que Eduardo Bolsonaro está fazendo nesse momento da história? Traindo o Brasil. Traindo o Brasil. A ordem executiva do Trump é algo espantoso, ministro. Porque a ordem executiva do Trump, quando eu li, não tem nenhum tipo de negociação comercial, porque nós estamos abertos a qualquer negociação comercial. Era parar o julgamento. Parar o julgamento do Bolsonaro. Era entrar na discussão das nossas Big Techs. Mas olha o que Eduardo Bolsonaro, no mesmo dia que sai a ordem executiva, escreve. Cajado, só um segundinho. Que escreve aqui. Olha só. Desde o início, isso é Eduardo Bolsonaro. Da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra seus apoiadores diretos. Aí continua. No entanto, recentemente, o presidente Trump, corretamente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com respaldo de todo o organismo político, empresarial, institucional. E ele confessou já em várias entrevistas que discutiu sim com autoridades norte-americanas sobre tarifaço. Tem feito uma chantagem contra o Brasil. Aí os senhores chamam o Celso Amorim aqui e não falam sobre isso. Deem seu respeito, senhores. Isso aqui é uma vergonha. Esse Eduardo Bolsonaro vai ser julgado por traição nacional. É um crime gravíssimo em todas as nações do mundo. E não pensem que o povo não está olhando. Hoje, na pesquisa Quest, sobre o Lula, o Trump, 70% diz que o Trump está errado. E quando vê o seguinte, o papel de cada um dos senhores, 48%, quem é que está certo nesse embate? Lula e o PT. Bolsonaro, 28% de seus aliados. Vou mais. Quem está agindo bem nas tarifas do Trump? Lula, 44%. Jair Bolsonaro, 24%. Eduardo Bolsonaro, 24%. Tarcísio de Freitas, que soltou uma pérola no dia de ontem.
Esse cidadão não pode ser presidente da República nunca. Depois de todas as ameaças do Trump, de tarifas, sanções, lei Magnitsky, sabe o que ele disse, deputado Arlindo Chinaga? Nós temos que dar uma vitória pro Trump. Sabe aquele cara que não se abre nem negociação? O sujeito submisso. O cara desse não tem condições. Quer dar um presente pro Trump. Me lembrou aquela passagem bíblica de Salomé com Herodes, que pediu a cabeça do João Batista, não é isso, pastor? A cabeça do João Batista. Querem a cabeça do Brasil. Vamos dar um presente. Presidente, que presentinho é esse? Vamos nos antecipar. Vamos deixar ele feliz. Sinceramente, os senhores me espantaram. Eu não acreditava que os senhores fossem chamar o ministro Celso Amorim para um debate desse aqui. Mas eu quero aproveitar, ministro, para entender um pouco esse quadro com a sua experiência. Quero sair um pouco desse debate com eles. Porque eles vão pagar a conta política de tudo que estão fazendo, tá? A gente sabe que é uma escalada que está acontecendo. A gente não sabe onde isso vai terminar. A tal da lei Magnitsky, eu fico vendo uns indignados com o ministro Flávio Dino. Eu mesmo entrei com a representação no Supremo. Porque, veja, senhores, uma lei norte-americana não tem extraterritorialidade. Nós temos nosso ordenamento jurídico. O Eduardo Bolsonaro reagiu quando o Flávio Dino tomou a decisão, dizendo o seguinte: ele está querendo brigar com a lei da gravidade. Olha o tamanho da cabeça de viralatismo, da cabeça colonizada. O que é a lei da gravidade? É a lei norte-americana? É algo inacreditável. E aqui nós temos nosso ordenamento jurídico, que concretamente dizem que as empresas e os bancos brasileiros têm que agir de acordo com as nossas regras. Eu fico vendo, é tanta bravata. Ok, ministro, vamos lá. Cancelar visto. Vamos lá, cancelar visto. Qual o problema? A lei Magnitsky é isso. As tarifas que os senhores impõem, porque o que os senhores estão fazendo aqui é chantagem ao Brasil. Porque o discurso é um só. O discurso é assim: ou livra meu pai do julgamento, ou o Brasil vai pagar a conta. O Flávio Bolsonaro, numa entrevista à CNN, ele chegou a dizer o seguinte: olha, teve a Segunda Guerra Mundial e teve a bomba Hiroshima e Nagasaki. A primeira bomba, quando os Estados Unidos jogaram, apareceram uns patriotas dizendo: não vamos nos render. Aí o que é que disse ele? Veio a segunda bomba. Ele propôs que a gente se rendesse. Esse é o papel dos senhores. É um papel vergonhoso. Quinta coluna na história, vou pegar o deputado Rui, tem quintas colunas de colaboracionistas. Eu vejo aqui que essa é a grande divisão por parte de um setor brasileiro. Os quinta colunas, na Guerra Civil Espanhola, o Franco tinha 4 colunas, disse: tem uma quinta dos espiões. Nessa aí está Eduardo Bolsonaro. Está toda a camarilha bolsonarista. Aí teve os colaboracionistas na França. General Petain, Pierre Laval, que não foram tão colaboracionistas, que eles estiveram com o nazismo mesmo ali. Mas eles diziam o seguinte: olha, não tem jeito. Não temos que aderir. É o discurso do Tarcísio. De uma turma que disse: vamos ter que entregar alguma coisa pro Trump. Vamos dar um presentinho para ver se ele fica feliz. Os senhores se dividem entre quintas colunas, traidores e colaboracionistas. Me desculpe o tom. Eu tô com esse tom aqui porque eu fiquei só da petulância de vocês chamarem o ministro Celso Amorim aqui para conversar. Numa situação defensiva, parece que os senhores não têm sofisticação para entender. Não tá bom um debate pra gente. Faltou sofisticação pro negócio desse. Aí vem aqui e ficam falando de estereótipo. É Venezuela, é mais. Os senhores não vão falar sobre o centro da crise que a gente tá vivendo aqui? Querem saber como é que o povo tá vendo Eduardo Bolsonaro? 69% pensando nos interesses próprios deles e da família Bolsonaro. Não pensam no Brasil. Isso aqui é um bom recado pro Centrão, meu amigo Cajado. Não se cola com essa turma. Essa turma está entrando numa linha tóxica. Essa turma está entrando num caminho que não tem jeito de vencer o debate. Aprisionaram. Quem comanda tudo é a família Bolsonaro agora. Não é ninguém. O Tarcísio foi desmoralizado por essas declarações. Não sabe como se sustenta.
Quem comanda tudo é uma extrema-direita golpista, que quer fazer um acordo sim. Sabe qual é o acordo? Do Brasil virar de fato colônia norte-americana. E eu encerro com esse questionamento, porque o Plano Morro é de 1820. Depois do Plano Morro teve o corolário Theodore Roosevelt, 1917, você pode precisar melhor, que era o Big Stick, o grande porrete. Só que lá eles diziam o seguinte: punhos de renda e Big Stick. Tem gente escrevendo agora o corolário do Trump, que agora é sem punhos de renda. É só Big Stick, é só grande porrete. Os senhores, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que eu tenho certeza. Os senhores estão entrando numa quadra da história, que não é qualquer coisa. As consequências que pode levar o Brasil, essa irresponsabilidade não é só financeira. Eduardo Bolsonaro já teve um custo de 40 bilhões no nosso país, só com essa coisa que ele está fazendo, com essa chantagem. Os senhores estão colocando o país numa grave crise e vão ser responsabilizados na história como traidores do Brasil. Deputado